Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina a fugir de toda vanglória. Vanglória é maligno. Ele ensina. O servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus, mas aquele que busca segundo a sabedoria do alto, sabe que ele não divide da sua glória com a carne. Por isso, mesmo não sendo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Não fazeis para serem vistos pelos meros mortais e tampouco para agradá-los mesmo, porque a verdade está sempre a confrontá-los. Antes, fazem em oculto daquele que está no alto galardou. Ele conhece até os que fazem por interesse, assim como os que fazem de forma voluntária. Muitos já receberam a sua consolação segundo aquilo que é levado entre os homens, onde ele a ninguém fica devendo. Mas aqueles que permanecem segundo a sua conduta, ele galardoa para que o seu nome seja glorificado, assim a palavra diz, para aqueles que não desfalecerem, porque a sua alma não tem prazer naqueles que desfalecem. Assim, uma vez é a forma de conhecer aqueles que estão sobre o seu espírito, porque seu espírito é de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio e não de covardia, não segundo aqueles que traem, mas sim daqueles que têm submissão e perseveram dia após dia segundo aquele que nos sustém, aquele que nos capacita, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina. Perseverai e tende bom ânimo, assim todo aquele que está nele não anda com solicitude com esta vida, do que é mais para o corpo do que o vestimenta e o alimento. Não vê os pássaros que não têm celeiro, e que nada os falta, não vê os lírios do campo, que nem Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente, assim nos ensina o Senhor. As raposas têm as suas covas, suas tocas, assim como os pássaros os ninhos, mas nós não temos aonde reclinar a nossa cabeça a não ser na Jerusalém celestial do alto dos milhares e milhares de anjos. Por isso, perseveramos segundo aquele que nos sustém, seja no pouco, seja no muito. A palavra diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei, aquele que é infiel no pouco, no muito também é infiel, assim nos ensina o Senhor. Por isso perseveramos sempre o louvando e bendizendo, porque a alegria do Espírito, a segunda oração de Abacuque, todavia exaltarei na salvação, o capacete da salvação, o nome escrito no livro da vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja vacas emalhadas nos currais, todavia me exaltarei, alegrarei na tua salvação. Aleluia! Bendito és tu que tem nos fortalecido e que tem cuidado de nós, e nós somos gratos a ti. Tu é aquele que não permite com que venhamos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, uma vez que o seu espírito é de retidão, e bem-aventurado aqueles que demonstram pelo bom proceder. Assim ele diz, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu espírito, porque aquele que está segundo o seu espírito ama o prêmio da justiça, e isso nos é imputado. Por isso estamos apartados de todos aqueles que estão na injustiça, aonde o Senhor é aquele que nos sustém. Não permite com que venhamos ser seduzidos e enganados por voz estranha. E assim a palavra diz que eles iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo para receber o seu galardão,
segundo as suas muitas iniquidades. Eis que trago vossa recompensa sem demora, assim diz o Senhor, porque dele não se permite escarnecer. Não erreis, segundo a conduta de cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más. Aqueles que o rejeitam por entendimento de próprios olhos estão sempre desaprovados, desqualificados de qualquer boa obra. Aonde estão sempre, ele os apanha na sua própria forca. Aquele que arma a forca para o seu oponente cai na própria forca. Aquele que cava uma sepultura para o seu oponente acaba caindo na própria sepultura. Aquele que rola uma pedra ao seu próximo é atingido na volta da pedra, assim nos ensina o Senhor. E ele é uma pedra de tropeço para vós, que se opõem à sua verdade. Dia após dia, ele os vence pelo sopro da sua boca. Temei e tremei diante do Senhor, porque dele é a ira e a indignação, e eis que ele está contra vós. Assim vos diz o Senhor, aqueles que estão sempre rebeldes à sua verdade. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, nenhum de vós se perderá. Assim nos diz o Senhor.